Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais um episódio do Pode Isso, Sebastião. E você deve ter visto que neste episódio aqui nós estamos de cara nova. Quer dizer, o cenário é o mesmo, a cara é a mesma, mas a marca é nova, tá? E é isso que importa, a gente tá de marca nova. Você já deve ter visto essa marca outras vezes, mas agora você vai ver ela oficialmente no podcast, tá? Inclusive, estamos estreando essa marca aqui, eu estou muito empolgado, porque pra você já deve ter passado umas 4 semanas. Pra mim, não passou, mal passou 24 horas, pra ser bem exato. E hoje a gente vai conversar com o Erickson Monteiro, se eu não estiver errado, e a gente vai falar sobre o mercado de social media. Pra mim é social media, tá? XOXO. Muito bom. A gente vai falar aí, fazer umas pequenas provocações. Eu não vou dar um tema muito específico, porque na verdade hoje ele realmente é um convidado do tipo entrevista. Eu vou sair perguntando e provocando para saber qual é a opinião do especialista, de um dos especialistas do mercado e um que já tem uma baita de uma história, né não? Bom, prazer, que bom, fico muito feliz que você tenha topado participar deste podcast que está inaugurando, é a primeira temporada. Você está inaugurando logo nova. Ficou lindo, adorei. Eu tô muito empolgado, muito feliz. Você deve ter notado que eu já falei isso nos bastidores umas 200 vezes. E é isso, Erickson, muito obrigado de verdade. Gostaria que você se apresentasse. Fala aí, conta a tua história. Quem é você? De onde vens? Do que se alimenta? Descubram hoje. Hoje vai ser a revelação. Prazer imenso estar aqui com você, vai ser muito legal esse papo de hoje, então assim, digo a vocês ficarem até o final, porque vai ter muita conversa que vai focar aí em provocar a mente de vocês, né, que trabalham nesse mercado digital. Uma coisa que eu gosto muito é sempre provocar para que vocês comecem a sair da zona de conforto e entender que esse mercado ele é muito, muito maior, muito mais interessante que você possa imaginar, né? E sobre mim, me chamo Erickson Monteiro, sou fundador do Plug, que hoje é uma das maiores escolas focada em social media do Brasil. Temos aí 12 anos de história, começamos aí em 2011, né? Uma das primeiras do mercado, desbravando lá atrás, onde quase ninguém falava sobre marketing digital. E nem à toa que começamos, de fato, falando sobre outros assuntos, nem à toa que nossos primeiros cursos era muito falando sobre mídia off, né? A gente falava sobre, ensinava a pessoa a comprar mídia no outdoor. A gente tinha curso sobre isso. Então, assim, a gente tinha, o nosso foco era uma escola de marketing. Então, independente de qual for o formato da mídia, a gente já ensinava, né, no Plug. E o Plug, ele foi se transformando com o tempo, ele foi entendendo as mudanças de mercado, até que de fato faz uns 3, 4 anos que a gente está mais focado em como ajudar, né, o profissional que trabalha ali com a criação, com a estratégia, com a produção de conteúdo, que hoje em dia, pensando no prestador de serviço, é o social media, né, que é o nosso grande foco hoje em dia. Mas sou pernambucano, o Plug nasceu lá em 2011, ainda em Recife, quando era um mero universitário, estava começando lá, tinha os meus 17 anos. Olha só... Empreendendo desde jovem. Pois é. Sempre... Jovem empreendedor. Sempre tive essa vontade, né, de criar um próprio negócio. Na verdade, quando eu criei o Plug, ele tinha, assim, aquela vontade de criar, mas para mim, como eu não tinha muitas referências próximos a mim. Você tá falando de 12 anos, eu acho que não existiam muitas referências. Era outro universo, né? Hoje em dia a gente... Sim, totalmente. Abre o Instagram, só vê empreendedores digitais, né? Naquela época era totalmente especialmente diferente. Jovens. Né? Naquela época era bem diferente, então eu criei o Plug muito mais pensando em ser um impulsionador da minha marca pessoal para eu conseguir oportunidades de emprego em grandes agências. Olha só que da hora. Esse foi a vertente inicial e deu certo. Cada vez mais que o Plug ganha mais visibilidade, eu ia recebendo ofertas melhores de emprego em agências melhores como social media e eu ia evoluindo de cargo, mudando de agência, até que eu fiquei 4 anos ali como um CLT de agência nos meus primórdios ali na parte de produção de conteúdo para social media. No finalzinho comecei também a trabalhar com tráfego pago, mas minha maior parte do tempo em agências foi como social media. Meio que você já começou, mesmo que não existia o conceito da Creator Economy, você já era um creator. Sim, sim. Porque você criava conteúdo ao mesmo tempo que você aprendia, ao mesmo tempo que você aplicava aquilo para as agências ou os clientes que eventualmente você tinha
durante esse período. De certa forma, como é que é pra você ver dessa maneira? Como que você vê essa brincadeira de, tipo, hoje a gente só fala em creator. Mas, 12 anos atrás, creator era outra coisa. Não existia, nem existia, termo, né? Não o termo existia. já não existia. Como é que você vê essa onda pra você que meio que já tava ali? Pois é. Então, o mercado de creator, ele veio tendo grandes transformações, né? Então, eu comecei, de fato, a produzir conteúdo quando eu tinha os meus 14, 15 anos. Quando eu criei um portal chamado Plugados Web. É daí que vem a plug? Daí que que também legal. começou a daí, né? A ter esse meu afeto com nomes plugs, né? Então lancei o Plugados Web, eu era um adolescente, morava no interior de Pernambuco e eu comecei a estudar sobre desenvolvimento de sites. Aí, como naquela época a única forma de você criar um site era sabendo mexer em HTML, eu desde moleque comecei a ver cursos online. Naquele tempo, o curso online ele era entregue em DVDs. Você comprava os DVDs, assistia os cursos online, aí eu comecei a estudar HTML, Photoshop, então montei um portal meu teen, falava de Justin Bieber, falava sobre o Fiuk, bem teen assim o portal. E foi ali que comecei a produzir meus conteúdos iniciais. Comecei também a ter, até colunistas já tinha, todos voluntários, mas escreviam lá também no portal, até que em 2011, aos meus 17 anos, eu encerrei esse portal, comecei a fazer faculdade de publicidade e criei o Plug, que começou como um blog, né? Nosso primeiro ano foi 100% blog, naquela época eu usava o Blogspot, porque hoje em dia quando a gente fala... muito, nossa. Fiz vários. É o Instagram daquele tempo, né? Nossa, demais. É o Tumblr e o Blogspot. Exatamente. Tumblr talvez o Tumblr seja até mais o Instagram e o blog tá ali mais pra uma coisa meio Facebook, sabe? Mas eram as redes sociais que existiam. Nossa, me conectei com várias pessoas, assim, de comentários, indo de blogs. Eu adorava, não vou mentir. Exatamente. E você podia indicar blogs na barra lateral. Eu adorava isso. Nossa, fazia troca de indicação. Então, hoje em dia, as pessoas começam no marketing digital criando conteúdo. Alguns já criam conteúdo desde o princípio, outros depois viram creators usando o Instagram. Hoje, podemos dizer que é a principal fonte ali de criadores de conteúdos nesse mercado ali de marketing e afins. E naquela época era diferente. Para você começar nesse mercado, era de fato usando o blog. Tinha que criar artigos, né? Então, como é que um garoto de 17 anos era capaz de criar artigos sobre marketing? Basicamente, o que eu entregava para as pessoas era resumos das aulas que eu aprendia na faculdade. Então, se eu tinha hoje uma aula de semiótica, eu fazia um artigo de resumo, publicava no blog. E assim foi. Como o Blogspot ele sempre foi muito bem posicionado no Google, quem buscava algo de semiótica caía no meu portal, no meu blog, e ia consumindo esse conteúdo. Então, foi assim que o Plug nasceu, né? Como, de fato, um blog ali focado em trabalhar a minha imagem. E para falar bem a verdade, eu não disse na introdução... E eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso especificamente para você. Para quem está nos assistindo, nos escutando, eu acompanho você desde essa época. Nossa. É bastante tempo. Porque eu comecei a vida freelancer há 11 anos, 12 anos atrás. Esse ano vai fazer 12 anos também. Então, mais ou menos ali, quando você já estava com o Plug, uns aninhos depois, é que eu conheci o teu nome pela primeira vez. Tanto que acho que por conta dessas mudanças todas, evoluções todas, eu me perdi um tempo, fui para outras áreas e tal. Quando eu tive contato com a Plug, eu tive aquela sensação nostálgica de falar, eu conheço isso de algum lugar. Sim. Até associar a Plug ao teu nome. E quando eu associei o teu nome, eu falei, lembrei quem é. Exatamente. E é tipo, de um tempo, assim, old na internet, é realmente do Blogspot, sabe? Quem usava isso nessa... A geração de hoje nem sabe o que é Blogspot, gente. Não sabe. Quem dirá comprar um DVD para assistir um curso. Geração Z total, assim, é só dancinha. TikTok. E assim começou a jornada. Aí no ano seguinte, 2012, eu resolvi fazer um teste que era fazer um evento presencial sobre marketing lá em Recife. Legal. Então eu fui na minha faculdade, eu pedi para a coordenadora liberar o auditório gratuito e em troca de eu fazer esse evento presencial, que na verdade ele ia ser um talk show, onde eu, naquela época, estava muito em moda talk shows, tinha o Danilo Gentili, tinha o Jô Soares, tinha vários, cada canal tinha o seu talk show. Total. E também existia um talk show na internet chamado Jacaré Banguela Fora do Ar, onde era um sucesso no YouTube. Eu pensei, se ele fez um talk show no YouTube, eu posso fazer também. Total. Então a minha ideia seria um talk show sobre marketing,
onde eu ia para o palco e entrevistar os palestrantes e a plateia estar presente. Cobrei seus R$50 para a galera ir até esse evento, consegui vender pouco mais de 100 ingressos nesse dia, porém, houve duas coisas que mudaram a chave ali. Primeira coisa, eu era muito tímido. Então, dias antes do evento, eu botei na minha mente que eu não ia conseguir subir naquele palco. Pronto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um substituto para mim. Então, busquei uma amiga minha que eu conhecia naquela mesma semana ali. Tipo, ela trabalhou comigo durante 2, 3 anos, onde ela foi a Jô Soares do talk show do Plug ali e e levou, né? E eu nem pisei no palco desse primeiro evento, porque eu travava. Travou geral. Fiquei só no bastidores. E a segunda coisa é que a câmera, no dia do evento, não funcionou. Virou um podcast, é isso? Então, no fim das contas, o talk show nunca existiu. Uau. Aí, eu frustrado, nossa, eu quis fazer um talk show. O nome era Plug no Ar. Aí eu frustrado. Plug de novo, hein? Aí eu frustrado e tal, pensei... Quando acabou o evento, que eu recebi os feedbacks das pessoas, eu percebi, eu não criei um talk show, eu criei um evento. Perfeito. Então, eu pensei, se eu tenho um evento, eu posso fazer mais vezes esse evento. Então, preciso ter um canal no YouTube para produzir eventos. E vi que as pessoas foram, compraram, gostaram, tiveram bons feedbacks. Foi então que comecei, no ano seguinte, 2013, a fazer em várias cidades. Legal. Aí eu fui para Maceió, fui para João Pessoa, Natal, e fomos crescendo, rodando o Brasil e mundo, e hoje já são mais de 330 imersões presenciais, né? Caraca. Essas das mais pequenas às maiores, você fala. De 50 Caraca, é muita coisa. a 1000 lugares, assim. Nossa Senhora. E até pegar um pouco desse teu background, pegar um pouco dessa tua experiência, principalmente, porque é muita coisa, né? Sim. É muitos anos em termos de experiência prática mesmo. E, bom, você tá na atividade ao mesmo tempo que você também tá ali nos bastidores e, enfim, tem equipe, tem tudo isso. Esses dias eu vi um story seus falando sobre uma coisa que é meio que comum no nosso mercado digital, que é aqueles prognósticos pelos gurus. Os gurus costumam ser videntes. Sim. O e-mail vai morrer. Essa ferramenta é a ferramenta que você vai... Até hoje você vai encontrar alguém falando tipo, não, use as DMs do Instagram porque é a DM que vende. Aí tem alguém que não, agora o rolê é você utilizar a automação de WhatsApp. O Instagram morreu. E social media passa por isso, eu acho que ano sim, ano não, talvez dia sim, dia não. E aí eu vi você falando alguma coisa sobre pessoas que criam novas profissões. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre primeiro a sua opinião, até pra gente poder dialogar melhor, aliás, repassar isso, né, que você falou nos stories, pra audiência aqui entender. Mas depois a gente pode ir debatendo um pouco mais e destrinchando um pouco mais isso. Perfeito. De fato, né? Hoje em dia as pessoas fazem tudo para vender o seu curso super diferente, único, a novidade do momento. Se você não comprar meu curso agora, você vai estar para trás e ultrapassado, né? Então, com isso, as pessoas criam cursos que, obviamente, têm uma ênfase mais ligada a uma profissão e querem vender uma nova profissão matando outra profissão. Né? E isso começou a virar cada vez mais comum. Hoje em dia eu percebo muito nesse mercado digital que, por exemplo, hoje o Plug é uma escola focada em social media. Eu percebo que muitos players querem matar o social media. Parece que virou a nova onda do momento, que é eu vou matar o social media para que ele compre o meu curso, que vai entregar para ele uma coisa totalmente diferente. Mas na prática a gente percebe que é um conteúdo que o social media já faz. É um conteúdo que o social media já aplica. Por exemplo, teve um player há uns anos atrás, acho que ano passado que ele fez isso. Nada contra, tá? Fique tranquilo, na paz. Que ele criou um movimento onde ele dizia o seguinte: não seja social media. Você, a partir de hoje, não poderá mais ser social media. Eu assisti a live dele, alguns pontos eu concordo que ele falou sobre o quão é uma profissão que muitas vezes tem um valor perceptivo baixo, muitos empresários querem um social media que faça tudo, e de fato eu acho isso erradíssimo. A gente bate muito na hierarquia do social media, Perfeito. Que ele precisa ter as suas hierarquias, e de fato um social media não pode ser tudo em um ser humano só. Ele tem, eu acho que o que ferrou esse mercado de social media, o que vem ferrando, né, é as urgências. Desculpa, urgências. Para começar, o quê? Me senti pessoalmente ofendido na brincadeira, porque temos equipe. Para começar, ok. Para começar, você pode sim começar com uma urgência. Mas a questão é, você vira uma urgência, aí passa 5 anos
de profissões e ainda é uma urgência. Você é design, você é copy, você é o cara que posta, cria estratégia. Muito raramente você vai fazer isso muito bem em todas essas pontas. Por né? isso muito que, raramente. para você de fato ter um negócio bom, lucrativo e vai crescer, tem que delegar funções, Total. né? Então, baseado em alguns pontos que o mercado, né, foi estabelecendo sobre o mercado de social media, veio um play e fala: não seja social media, seja estrategista de conteúdo, né? E aí eu fiquei... O que é? Eu jurava que ele ia dar uma profissão bem diferente, né, tal. Aí eu me questionei, mas que danado faz um social media? Se ele não cria estratégia, ele é um social media ruim. Então, seria muito mais interessante ele vender, a partir de hoje, não seja mais um social media postador, e sim um social media estrategista. Não seja um criador de post. Eu vejo muito desses conteúdos com vários outros players, inclusive já tive clientes, tive uma cliente que acho que... não lembro o nome dela agora, que ela batia justamente nessa tecla, do tipo, não seja uma pessoa criadora de posts, seja uma profissional, uma pessoa... E é a mesma tecla que eu bato quando eu falo não seja um freelancer amador. No Ser Freela eu falava muito isso, não seja um freela amador. Porque, óbvio, freelancer já tem esse estigma da urgência, ele vai ter o estigma de querer fazer tudo ao invés de profissionalizar, se especializar, ou criar pelo menos algum diferencial de mercado, e isso vai fazer com que ele tenha um serviço ruim. Então, não seja um freelancer amador, seja um freelancer profissional. Mas é diferente de quando você fala, olha, não seja um social media ruim, seja um social media profissional, de quando você diz, social media morreu. Sim. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser um estrategista digital. E aí você fala, mas o estrategista digital vai fazer o quê? Você vai ler a lista das ações dele. Exatamente. Cria a estratégia de conteúdo. Aí você fica, velho, você tá de sacanagem comigo. Mas sabe qual é o pior disso tudo? É que as pessoas vendem para você ser um estrategista de conteúdo, mas não explica o que é de fato isso. Porque muita gente que bate no peito e fala, não sou social media, eu sou estrategista de conteúdo. Como se fosse um problema. Não, essa pessoa nunca desenvolveu uma estratégia de conteúdo para um blog, para um YouTube, porque ele acha que estratégia de conteúdo se resume só às redes sociais. Se você hoje bate no peito e fala que é um estrategista de conteúdo e só desenvolve conteúdo para as redes sociais, você é um estrategista de social media. Porque conteúdo é muito além de redes sociais. Total. Quando o cara trabalha conteúdo mais geral, ele faz blog, ele faz YouTube, ele desenvolve conteúdos para... Você é um player, você quer desenvolver um conteúdo para meios, vamos dizer, meios mais midiáticos, eu vou também te ajudar a desenvolver um conteúdo. É muito maior do que só... Até relações públicas, né? Ele pode desenvolver ali, ele trabalha ter uma parceria com uma assessoria, entender que tem um canal diferente. São canais, né? Você tem que entender que existem canais. Isso me mata, assim. O problema é que querem vender para você ser um estrategista de conteúdo para você desenvolver conteúdos para o Instagram. Então, é a mesma coisa. Então, um social media que é estrategista, ele geralmente hoje, a maior parte, só criam conteúdos para Instagram, aí vende outra profissão nova que faz basicamente a mesma coisa, que é estratégia de conteúdo para Instagram. E fica nesse... Você sabe que isso me lembra também coisas como, por exemplo... Às vezes as pessoas querem vender ou transformar pequenos recursos de uma plataforma em grandes soluções. Sim. O Reels ou TikTok, por exemplo. Não, a partir de agora a profissão é ser criador de Reels. Você precisa ser um editor de Reels. Não é editor de vídeos. Editor de Reels. Pra mim bate na mesma tecla. Não, porque a profissão do futuro agora é você aprender a fazer filtros. Sim. E isso também teve uma onda, acho que ano retrasado, um pouco antes ou durante a pandemia, não tenho certeza, teve uma onda de gente ensinando você a se tornar especialista de filtros. Como se filtros fosse tudo que você precisa. E eu entendo que é um serviço legal para você colocar num portfólio de serviço. Não, porque agora eu sou especialista num único recurso da ferramenta, e é isso. Aí amanhã, se a ferramenta muda, como é que você vê essas questões? Sempre que lança uma nova ferramenta, uma nova rede social, sempre surge os experts, né, nas ferramentas em específico. E assim, você pode sim querer estudar sobre o Reels e dominar um pouco dos recursos que o Reels tem, mas você não pode matar profissões para substituir baseado em recursos. Por exemplo, sempre surge ferramentas da moda.
Reels, inclusive, esse ano eu já percebo uma grande mudança, que o Reels já não tá tão assim alta como foi aos 2 anos atrás, né? Que começou a só falar de Reels. Hoje em dia, a gente percebeu que qualquer conteúdo ali, qualquer formato pode engajar se ele for bom. Então, se um carrossel for bom, ele vai engajar. Se uma imagem for boa, ele vai engajar. Não é só o Reels que quer fazer aquele post engajar, né? Então, hoje a gente percebeu que é tudo mais nivelado ali. O foco mesmo é no conteúdo ser bom. Então, as pessoas se especializam em Reels, mas assim, se você for querer realmente se especializar em Reels, você vai, obviamente, conseguir clientes para trabalhar esse tipo de recurso, mas vai limitar muita coisa, né? Porque se daqui a um tempo, de repente, o Instagram perceber que o Reels não é mais tão relevante, você perde a teu principal negócio. Por isso que eu falo que o principal recurso... Você centralizou tudo ali, né? O principal recurso para você conseguir ser bom nesse mercado de social media é você não se especializar diretamente em recursos das redes sociais. Perfeito. É você entender sobre estratégia de conteúdo. Porque assim, a maioria dos social medias, a maioria, tá? Desculpa, vai doer seu coração. Mas a maioria deles não querem estudar a parte essencial para criar conteúdo, que é comportamento, que é entender a audiência, jornada do consumidor, é entender qual que é o objetivo de fato daquele conteúdo, por que eu estou criando aquele post. E não é você, a partir de agora, vou só fazer Reels, porque me disseram que o Reels é o melhor formato. Não, mas eu vi de fulano que se eu fizer um carrossel de 10 imagens com storytelling, eu vou vender muito. Não é um ponto A, ponto B ou ponto C. Não são fórmulas, né? É você juntar o que o Instagram tem de melhor e você mesclar aquilo em uma estratégia e criar objetivos baseados em cada formato e conteúdo. E testar, né? Validar, né? Porque cada público, cada nicho, cada cliente, cada pessoa que você vai atender vai ter, por mais coisas que são já parecidas, tem suas próprias nuances. Sim. Eu vou dar um exemplo até, por exemplo, meu mesmo. O carrossel sempre funcionou muito bem para mim. Ainda hoje ele funciona muito bem quando o conteúdo é bom. Eu ainda uso mais carrossel do que eu uso Reels, por exemplo. Mas eu entrei na onda de vamos fazer Reels quando eu descobri um formato que o Reels me era satisfatório, porque a coisa que eu mais detesto é aquele Reels da pessoa usando um áudio da moda. Duas coisas. VJ de Reels é uma coisa que eu detesto. Eu tô ali navegando no Instagram e vem a pessoa. Usa esse áudio para viralizar. Nossa, já me dá um ranço dessa pessoa imediato. Atenção, você que está me ouvindo, tá? Você que está me assistindo. Se você faz isso, saiba que eu tenho ranço de você fazer isso. Eu entendo que você talvez esteja indo para essa onda do não, eu preciso fazer alguma coisa para gerar conteúdo e isso acaba sendo um tipo de conteúdo, mas vai ficando maçante. E o VJ é uma coisa que eu detesto, o VJ de Reels. E outra coisa que eu não gostava era, o Reels tem que ser dancinha, tem que ser musiquinha, tem que ser performance. E como eu detestava quando a pessoa tinha lá uma página de empreendedorismo, tá falando sobre negócio, aí ela quer entrar na onda do Reels, aí ela bota uma musiquinha e ela bota aquelas musiquinhas com pausas e fica aquilo ali, e aquilo lá eu fico, mano, ai que vergonha alheia, que vergonha alheia. Eu fiz um Reels assim. Por que eu fiz um Reels assim? Eu queria fazer uma graça, e eu não lembro o que é agora, mas eu fiz um Reels assim, e eu terminei aquilo ali, mas tão constrangido de ter feito, eu falei, mano, isso não é pra mim. Isso não é o meu formato, sabe? Sabe qual é uma questão que eu vejo muito, assim, formatos virais, né? É que as pessoas querem ser muito famosas. Elas querem ter muitos likes, muitos compartilhamentos e uma audiência gigantesca, né? Então, eu contratei uma pessoa no Plug para ser a criadora de Reels, uma Reels Makers, onde basicamente a função dela era criar os Reels, apontando, não sei o que, tal. E adivinha só? Era recorde de engajamento. Funcionou. O Plug engajava pra caramba, mas nossas vendas começaram a cair. Ou seja... Porque a gente começou a atrair um público muito frio, um público de uma bolha que, tipo assim, entrava porque, de fato, batia 1 milhão de views, os Reels, batia 1 milhão, a gente tinha um engajamento muito alto, em média 5 mil likes por publicação, e eram os Reels bem virais, bem bobinhos, assim, apontava e tal, pegava um áudio viral do momento, e como não tinha cara pra fazer isso, não me sentia bem fazendo isso, eu trouxe uma pessoa, uma mulher e tal, que ela tinha um perfil similar à nossa persona, pra gerar uma conexão, e deu muito certo o engajamento.
Mas a parte que, de fato, faz uma empresa crescer, de fato, consegue aumentar a sua equipe e gera performance, é o faturamento, são as vendas, né? E a gente começou a perder isso. E o nosso conteúdo de apontando, mesmo que ele era engajável, ele não transformava. Ele era apenas para engajamento. A gente aumentou seguidores, aumentou o engajamento e as vendas caíram. O que eu tive que fazer? Eu tive que, de fato, desligar essa pessoa, nosso time, e começar a fazer um rebrand. Então, a gente fez um repaginamento de brand, reconstruiu o nosso brand, com a ajuda da Paola, que ela me ajudou a fazer o nosso manual de brand. Então, ela fez toda a repaginação do plug para que a gente posicionasse como uma escola, de fato uma escola, que ensina social medias a construir seus próprios negócios. Perfeito. E adivinha só, os nossos conteúdos ficaram mais densos, mais profundos e nosso engajamento caiu. Mas as vendas aumentaram. Deram um boom gigantesco. Isso é incrível, isso é sensacional. O Ser Freela passou por um período de desengajamento total. E aí agora com o Mago, eu resolvi retestar uma série de coisas, né? Coisas que funcionavam ou não funcionavam no Ser Freela, a gente trouxe pra cá. E o Mago a gente conseguiu trazer faturamento, que era uma coisa que pro Ser Freela, quando a gente começou a ganhar muito engajamento, muito seguidor, pegando exatamente essa bolha que tá mais no nível de consciência, que ainda não sabe o que é um freelancer profissional, que ainda não sabe cobrar e etc., que os conteúdos ajudam essas pessoas, mas não transformam. Esse é o ponto. Não levo ela do ponto A pro ponto B. E no Mago, não. No Mago a gente já começou direto. O que a gente já tem no mercado? O que não tem no mercado? O que a gente já tem e o que a gente não tem? Então vamos falar com essa galera que já consumiu esse conteúdo e agora a gente vai falar mais profundamente sobre produtividade, sobre gestão, sobre como a gente faz isso na prática e na parte do Notion em si, como que a gente usa a ferramenta num outro nível, porque todo mundo sabe usar o Notion, no mínimo, sabe? Todo mundo que já tá ali no Notion sabe abrir e criar um checklist, mas não sabe usar a plataforma no seu potencial máximo. E aí a gente resolveu falar com essa galera. E funciona. Funciona muito bem. Tipo, funciona de um jeito que acho que nenhum produto do Ser Freela, por exemplo, funcionou até hoje. E aí eu queria até saber de você entender você falou desse rebranding, isso começou recente, é uma coisa... eu acompanhei um pouquinho ali, né? Que foi mais ou menos quando a gente se reconectou, vocês estavam passando por isso. Como é que tá? O que você tá sentindo mais? O que você acha de interessante? Exatamente. A gente começou esse rebrand em dezembro, né, do ano passado, e começou a reconstruir a forma de transmitir conteúdo para nossa audiência, né? Legal. E não só o conteúdo do plug ali, o gratuito, mas também o nosso conteúdo pago. A gente reformulou toda a nossa formação de social media para que ela ficasse com a jornada mais fluida, porque nosso foco foi, não adianta, se o social media, ele quer de fato ganhar bem, ter uma boa margem de lucro, faturar mais alto, infelizmente não vai ser como um CLT. Ele vai ter que ser ou um autônomo ou um dono de uma agência. Então a gente começou a impulsionar mais isso e furar um pouquinho a bolha de não só ensinar ele conteúdo, que óbvio é importante, aprender a criar conteúdo, mas também ensinar para ele a parte de finanças, como ele abrir o próprio negócio, como ele trabalhar processo de vendas, como ele trabalhar negociação com o cliente, como ele conseguir fechamento de cliente, como ele conseguir furar a bolha do Brasil e vender para os Estados Unidos, vender para a Europa. Então a gente começou a trabalhar muito essa essência do social media mais gestor de negócio do que o social media que está ali só no operacional. Porque assim, uma coisa que eu bato muito, que a gente está até começando a levantar esse movimento, né, que infelizmente o Brasil, ele desvirtuou o social media. Porque não existe na Europa, não existe, por exemplo, I am social media. Não existe eu sou social media. Existe só eu sou social media no Brasil. O brasileiro transformou o mercado em uma profissão. Total. Então, por isso que eu já viajo muito o mundo e eu sempre gosto de... Quando eu viajo o mundo, não só conhecer a cidade, mas também entender o mercado local. Eu sempre perguntava, por exemplo, estava agora em Portugal, eu fiz algumas palestras lá, perguntava, e o mercado de social media aqui, existe esse social media que faz tudo, o autônomo? Não existe. Existem os brasileiros que vieram para cá, que fazem essa parte mais operacional de fazer muitas coisas. E muita gente esquece que social media é uma profissão que veio do mercado americano, né? Tipo, lá onde nasceu ali o mercado de social media. E hoje existe hierarquia nesse mercado.
A base ali, que é a maior parte deles, é aquele social media mais operacional que a gente chama de social media content creator, ou social media conteudista, né? Ou também pode ser o social media, o copy para social media, ou o design para social media, que é a pessoa que tá ali criando... Ele é do time de ops, ele é do time de operação. Tá ali escrevendo... letra por letra que vai ser publicado, a legenda, a imagem. Creio que 80% dos social medias é essa galera aí, que tá lá criando, escrevendo e tal. E é difícil você conseguir ganhar bem sendo muito operacional, porque você vai ter um limite de clientes, né? Você vai chegar a um limite ali de ter clientes e você vai ficar ali travado. E nesse mercado, quem é muito operacional é o que menos ganha. Porque assim, acaba que quem é muito operacional é mais fácil você encontrar outras pessoas, porque é a maior parte do mercado. Acima dessa galera, existe o Social Media Manager, né? Que podemos falar em português, o gestor de mídias sociais. Que é basicamente aquele gestor que está acima da pessoa do operacional, onde ele mantém, ele tá ali com aquele cliente diariamente. Ele acompanha diariamente aquele cliente, ele pensa na estratégia e ele delega a parte operacional para social medias mais operacionais, para escrever. Ele, vamos dizer assim, ele pensa no contexto geral de como ele pode criar conteúdos mais relevantes para aquela marca, como ele pode criar um conteúdo de mais conexão, e ele traz ali o operacional para escrever os posts que ele vai desenvolver. E acima do Social Media Manager, temos o Social Media Strategy, que é basicamente o estrategista em mídias sociais. Esse cara, ele trabalha 100% focado em criar estratégia. Ele é basicamente aquele que vende planejamentos estratégicos. Perfeito. É aquele que trabalha mais com trabalhos pontuais. Ele pode também ficar ali no FII mensal, mas é mais incomum. Ele é mais pontual, né? Por exemplo, muita gente acha que calendário de post é planejamento estratégico. São coisas bem diferentes. Calendário é segunda, terça, quarta, quinta, e planejamento estratégico é, de fato, eu montar um planejamento, persona, benchmark, fazer uma análise de mercado, metas, curto, médio e longo prazo. E, geralmente, um bom plano estratégico tem entre 20 a 40 páginas. É algo realmente mais profundo e tem um valor agregado mais alto, né? Então, esse cara é essa pessoa que entende de pesquisa de mercado, ele tem uma visão de mercado muito ampla e ele, de fato, não faz operacional. Então, muita gente se vende também como social media operacional e escreve post. Mas, Erickson, eu faço tudo, quero ganhar dinheiro em todos os lados. Mas entenda uma coisa, se o social media estrategista ele tem uma hora de trabalho 5 vezes maior do que um copy de social media, você está perdendo dinheiro. Porque você poderia delegar a função do copy para uma pessoa mais barata e você ficar mais tempo livre para pegar mais jobs que pagam mais a você. Então esse lance de querer abraçar o mundo, querer fazer copy, design, estratégia, gestão, não dá certo. Aí muitos me questionam, mas Erickson, o meu cliente, ele só quer post. Ele não quer estratégia, porque você está buscando um cliente errado. O Brasil existe milhões de empresas, fora do Brasil tem mais milhões de empresas, mas as pessoas querem bater cabeça em cliente que não valoriza o teu trabalho. E uma coisa importante também, que às vezes muita gente esquece desse mercado de social media, é que as pessoas não têm um processo de venda, não sabem ir atrás de clientes e basicamente elas só querem buscar clientes da sua região porque é mais cômodo. Isso é uma coisa que eu nunca entendi, mesmo na área do freelancer como geral. A maior parte do meu público freelancer são da área do marketing. Então até por isso, inclusive, que esse papo pra mim faz super sentido, sabe? A galera precisa reouvir isso. E precisa ouvir isso além de mim, sabe? Porque senão a gente fica batendo na mesma tecla. Mas, desde quando eu falo com freelancer, a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a falar com profissionais, além da minha bolha básica ali de profissionais, foi entender que as pessoas elas vinham com essa pergunta: como que eu vou oferecer determinado X serviço se só tem o Zé da padaria? Aí eu fico assim, Zé da padaria? Pois é. Mas como assim Zé da padaria? Gente, eu não tenho... Hoje, talvez eu tenha clientes em São Paulo. Talvez, eu nem sei. Sim. Eu nunca tive um cliente que era, sei lá, uma loja de sapato. Eu tive um que era um site. Foi o primeiro dos clientes que eu fiz da vida, começando, sabe? Beleza. Tudo bem, até mais rápido, cobra né? mais barato, pega ali os mais acessíveis. Não, e é contato. Você vai ali, você vê um bar, você vê ali uma barbearia, você vê ali, sei lá, uma loja de esquina que vai ser super porta de entrada para você. Mas quando você começa realmente, e aí você tá ali 1 ano, 2 anos de profissão, ganhando aquela mixaria, e aí você fala assim, mas como é que eu faço? É porque não tem, o pessoal
aqui da região. Aqui da região? Você tá na internet. Pois é, Pelo amor de Deus, você tá na internet aqui da região. O que tem a sua região? O mundo é a sua região. Pois é. Quando a gente fala de social media. Isso é uma coisa que nunca... Sempre tem. E sempre vem alguém perguntar assim. Eu fico, Isso gente, é não. muito comum. Saiam E se a gente for disso. analisar o passado, anos 90, anos 2000, para uma empresa investir em marketing, ela tinha o quê? Ela tinha a TV, a revista, o jornal, e era algo muito caro. Marketing tradicional. Então, poucas empresas, de fato, tinham dinheiro para investir em marketing e conseguir ter ali um boom de visibilidade. Porque no social media tem que ser o contrário. Tem que cobrar R$300 por mês para entregar 30 posts por mês. Vai dar uma baita de uma visibilidade pro cara. Se o cara não tem dinheiro para te pagar, tá tudo bem. Você vai em busca de outro. Você não pode ter medo de não. Porque muita gente recebe o primeiro não. Sei lá, cobra R$1.500 por mês, que é um valor ok ali. Cobra R$1.500, vem o primeiro cliente, tá muito caro. Aí ele, poxa, tô caro, né? Vou abaixar. Segundo cliente, tá muito caro. Ele, poxa, tô caro. Terceiro cliente, tá caro. Aí o próximo ele cobra 1.000. Aí o próximo cobra 700. Ele começa a ter insegurança. E acaba que toda a jornada de vendas vai ter muitos nãos. Então você tem que focar nos sims. E realmente entender que se aquela pessoa tá me achando cara, muitas vezes o problema pode ser talvez que você não elevou o nível de consciência dele suficiente, não gerou valor suficiente, ou aquele cliente de fato não tem dinheiro. E tá tudo bem. E é isso, você vai Parte buscar próximo. um cliente que de fato vai te valorizar. É o que eu repito com bastante frequência, que eu entendo quando existe uma necessidade, você vai falar, ok, vou abaixar o preço para ficar com esse cliente fica, mas a ideia é, se eu abaixar o preço para esse cliente, o próximo cliente tem que ser mais caro. Inclusive mais caro do que esse, porque eu acabei de perder dinheiro com esse daqui. Exatamente. Alguém tem que repor esse ovo que saiu daqui. Alguém vai ter que repor essa cesta. Eu gosto de pensar assim, porque... Principalmente para quem está começando em alguns contextos sociais mais baixos, né? Vai entender o caminho freelancer, o caminho autônomo, o caminho de social media como uma porta de entrada para começar a ganhar dinheiro. Algumas pessoas, inclusive, marginalizadas. Né? Muitas pessoas marginalizadas acabam indo pro meio autônomo porque o mercado não dá espaço. E para essas pessoas, vai ser inevitável ela negociar num valor porque ela precisa entrar. Entrou, beleza. O próximo cliente é o dobro daquele que você cobrou. Ah, mas eu não... eu tô com medo. Faz 2.000. Fala, é 2.000. Espera, presta atenção. Entende o que ele tá... O que ele vai te falar? Ah, é muito caro. Tá, qual é o seu orçamento? Ah, é 1.000. Então não vai rolar, amigo. É isso, é 2.000. Eu não vou te fazer um preço mais baixo que isso. Ah, eu tenho 1.800. Opa, será que dá para eu negociar? Será que esses 200 eu posso jogar para frente? Uma coisa engraçada que me lembrou agora falando sobre isso esses dias, acho que mais de uma vez, eu vi alguém reclamando sobre esse acontecimento com o Uber, quando você vai fazer uma corrida, aí a corrida dá um valor maior do que o que estava no início, e aí você tem um valor X, ele cobra aquele valor X, por exemplo, se é em dinheiro, e aquele valor restante ele joga para próxima corrida. E aí agora eu tava falando desse negócio de você jogar pro próximo cliente, lembrei desse negócio do Uber. A Uber faz isso. Se você não consegue pagar aqui agora, ela vai jogar pra próxima corrida. Então, em algum momento, você vai ter que pagar. Faz o inverso, joga você o valor pro próximo cliente. Então, você cobrou 1.500 agora, cobra 2.000 no próximo. Porque você abaixou, meu preço é 1.500. Aí eu fiz 1.200. Ok, então o próximo é 1.800. Sim. Sem choro. E vai indo atrás até um cliente aparecer. Porque tem cliente que vai pagar. Vai ter cliente que vai pagar. Você também falou uma coisa que eu achei importante, quero ressaltar, que é a questão do... não dá para você ganhar mais dinheiro ficando só no operacional. Isso é impossível. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito rápido e é por isso que eu adoro delegar. Eu adoro delegar. Tem uma coisa que eu aprendo aquilo, eu descubro como eu posso compartilhar aquilo com alguém, ensino outras pessoas e delego o próximo. Vamos pro próximo passo. Uma que eu detesto ficar na mesma coisa por muito tempo. Qualquer coisa assim, tipo, eu vou fazer isso daqui o resto da minha vida, já me perde na motivação total. Tipo, não tem nada no mundo que eu possa falar, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Ganhar dinheiro, talvez. Eu gostaria de ganhar mais dinheiro. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. É muito assim que eu vejo que...
Existe uma jornada. Então, assim, se você pode começar, de fato, no operacional, eu comecei assim, você começou assim, ali fazendo operacional, a parte braçal, e aquilo vai me ajudar a minha mente desenvolver. E além, se eu quero ser mais estratégico, eu preciso expandir minha mente, estudar mais, preciso investir mais em estudos, preciso ler mais livros, preciso, de fato, aumentar meu repertório. Então, se eu quero elevar de nível, preciso também trabalhar em mim mesmo para eu elevar de nível, elevar de conhecimento. E aos poucos eu vou começando a delegar algumas coisas no meu negócio. Eu não falo que você que é autônomo precisa de um dia para a noite montar uma agência com 3 funcionários. E nem vai conseguir. Se você fizer isso, você quebra. Pois você pegar um freelancer ali, você não é freelancer? Pega um parceiro, um freelancer para fazer o trabalho ali mais de copy. Por exemplo, eu contrato muito copy de freelancer, eu contrato muito design freelancer. Eu tenho algum job para entregar, eu contrato o copy freelancer, ele vai lá, desenvolve a pauta, me passa um valor X por post, eu passo para ele o brief, ele desenvolve, escreve e tá pronto. O design é a mesma coisa, ao invés de eu estar lá passando horas e horas escrevendo e perdendo um tempo que eu poderia estar dedicando a um job com um valor agregado maior, que pode ser a parte estratégica, para de fato o cliente ter bons resultados e te manter com você por mais tempo. Total. Não pode eu querer fazer tudo, entregar um trabalho meia boca e o cliente cancelar em 12 meses. E você vai ter vários outros problemas até de saúde mental, porque já é complicado você empreender no Brasil, né? Principalmente sem ser filho de herdeiro, porque empreender sendo filho de herdeiro tá ótimo, né? Agora, empreender de maneira geral já é um negócio muito complexo. Eu passo por altos e baixos, todo mundo passa por altos e baixos. E aí, se você começa a pegar só cliente ruim, só cliente que paga pouco, só cliente que... Porque você precisa e você não vai para um próximo nível, para um próximo cliente, vai chegar uma hora que você não vai ter saúde mental nem para uma coisa nem para outra. E não tem como. E saúde mental, por mais que seja um problema social, dentro do capitalismo só se resolve de maneira individual. Pelo menos dentro da ótica capitalista, não tem o que fazer. A gente vive no mundo capitalista, a gente vive dentro dessa... exatamente essa jornada. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa a mais. Sim. Nem que seja no aspecto teórico da coisa, sabe? Aprender mais para poder fazer uma parte que é uma outra parte do serviço que precisa ser feito. Tá muito bom, mas eu queria muito fazer uma pergunta para você que não tem a ver com o que a gente tá falando agora, mas você até mencionou que você falou que você viaja o mundo. Eu lembrei que parte da tua história tem a ver com o nomadismo digital. Exatamente. Desmistifica isso pra gente. Muita gente me perguntou já no passado para eu falar sobre nomadismo. Eu não sou nômade, eu até me mudo bastante, com bastante frequência. Tô mais pra cigano do que nômade, sabe? A gente leva a tralha, vai para um outro canto, leva a tralha, vai pro próximo e assim sucessivamente. Mas você e a Paola, não sei se a Paola também, mas eu sei que vocês viajam bastante, estão sempre em outros lugares. Me conta um pouco, desmistifica isso pra gente. Boa. De fato, existe muito mistério, né? Mas Éric, sou nômade, não consigo, amo rotina, amo minha casa, amo meu conforto. Você tá envolvido com criptomoedas? Eu amo fazer as mesmas coisas e tal. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. De fato, nômade não é um perfil de vida para qualquer pessoa. Você tem que estar disposto, de fato, a gostar de mudanças, né? E como é que é a minha vida nômade, né? Como é que é um nômade? O que as pessoas quando viajam, o que elas fazem? Elas só têm 30 dias de férias no ano. Elas pegam esses 30 dias, vão para algum destino paradisíaco, super turístico. Elas têm, sei lá, poucos dias de folga. Ela acorda às 6 da manhã e vai dormir 9 da noite. E ela fica até 9 da noite turistando naquele dia intenso durante uma semana. Aí quando chega em casa, ela fala: viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Óbvio, a pessoa passou uma semana intensa, vivendo como se fosse o último dia da vida dela. Já que é nômade, é um pouco diferente. Geralmente a gente fica um mês no lugar, por exemplo, a gente estava na Polônia, em Varsóvia. Varsóvia, para você turistar, em 1, 2 dias está ótimo já. Mas a gente estava como morador. A gente tem uma rotina de morador, de comer em casa, comer fora, ir na academia. A gente hoje usa o WeWork como co-work, que existe em várias partes do mundo. Então a gente trabalhava todos os dias, ia trabalhar lá das 10 da manhã, sei lá, às 7 da noite. Então a gente tem uma rotina de trabalho como qualquer pessoa. Normal. Então assim, não é... Porque existe muito mistério que nômade é aquele cara que trabalha de notebook na praia e é isso, vida, paz. Também existe essa pessoa, mas eu sou uma pessoa que quero ter um negócio maior, grande, eu quero ter um negócio cada vez mais
mais globalizado. Então, eu quero trabalhar. Então, mesmo como nômade, eu construo minha rotina de treinos, de comidas, fora, em casa. Eu gosto de trabalhar, então eu vou para os escritórios no WeWork em vários países do mundo, que é um cowork. Quando eu vou para uma cidade que não tem WeWork, eu uso alguma cafeteria, eu uso algum cowork gratuito, e eu vou usando e a minha rotina fica normal. Mas, Erickson, nômade é coisa de milionário. Então, eu nunca... Isso é um dos pensamentos. Inclusive, eu vou dizer aqui que eu sempre fico assim, gente, será que eu tenho essa coisa chamada dinheiro? E aí vem, de fato, esse grande questionamento, né? Aí eu falo, as pessoas falam isso pra mim, né? Aí geralmente eu já dei algumas aulas sobre isso, eu pergunto, quem aqui na plateia mora no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Brasília, Porto Alegre, Floripa? Levanta a mão, todo mundo... São cidades caras. Aí eu pergunto, geralmente é a maioria do público. Aí eu pergunto, se vocês moram nessa cidade, saibam que essas cidades são mais caras do que 38 mil grandes cidades do mundo. Uau. Então, o Brasil é um país caro. Né? E existem mais de 130 países mais baratos do que o Brasil. Então, por exemplo, tá em Varsóvia agora, na Polônia, lugar lindo, segurança máxima, Europa, vibes incrível, e é mais barato do que a boa parte das capitais brasileiras. Tava agora em Porto agora, lindo demais, qualidade de vida incrível. Ah, Erickson, mas se eu quero economizar um pouco mais, pega uma cidade próxima de Porto, que é mais barato ainda, você vai estar a 20 minutos de metrô de Porto, e é mais barato do que morar em boa parte das cidades brasileiras. Uau. Tava na Tailândia agora, a gente ficou 40 dias na Tailândia, uma comida fora em um restaurante de luxo era 25, 30 reais. Uau. Foi muito barato. Tailândia eu sei que é um dos lugares, inclusive, quando a gente fala tanto de nomandismo como fala de viajar para fora, a Tailândia é sempre um point, né? Exatamente. E a barreira do idioma? Porque eu entendo que... Na verdade, tem duas coisas que me preocupam no nomandismo. Eu vou falar até de ordem pessoal mesmo. Uma é segurança. Segurança não física do corpo. Segurança... E se alguma coisa dá errada? E para onde eu volto? Como que eu tenho essa coisa do tipo, ter um lugar para voltar? E a outra é a barreira do idioma. Sim. Hoje vocês falam inglês, é fluente, porque a maioria dos lugares deve ser inglês. Como é que funciona? Então, sobre a questão de segurança, né? Existe a segurança física, né? De você receber algum tipo de crime. E geralmente os países que a gente frequenta são mais seguros do que o Brasil. Então, o Brasil hoje é um dos países mais perigosos do mundo. E em termos de acontecer algo errado, por exemplo, a gente ficou doente na Tailândia e teve que se hospitalizar. Eu vi isso, inclusive, nos stories. Então, a gente tinha seguro-saúde. E graças ao seguro-saúde, a gente conseguiu... O seguro dessa viagem? Ou um seguro de vocês? Não, a gente geralmente contrata um seguro pelo período que ia ficar fora. Ah, legal. Então, aí geralmente sai mais barato do que plano de saúde no Brasil. Entendi. Então, assim, é muito bom porque você consegue... Qualquer problema que você tiver, você pode usar à vontade ali. Ele tem um valor teto de gasto, mas é muito alto. Chega a alguns milhares de dólares aí que eles dão ali teto, e para um preço baixo. A gente usa alguns sites ali que dá seguros promocionais, dá algumas leituras nas regras e consegue contratar isso tranquilamente e vivencia no mundo afora. E sobre idioma, né? E sobre voltar para casa, perguntou, se der algum problema, para onde eu volto? Da mesma forma que você tá com o Airbnb locado lá, sei lá na Espanha, é só você comprar uma passagem aérea, voltar para o Brasil e contratar outro Airbnb, ou, sei lá, algum familiar ou alguma coisa, porque tem no Brasil, a mesma coisa que tem na Europa, também tem no Brasil. E também você pode começar a ser nômade no próprio Brasil, né? E sobre idioma, tem duas coisas. Primeiro ponto, eu comecei a ser nômade com inglês terrível, tipo assim, não falava nada de inglês e ia para países como República Tcheca, que o idioma nem inglês era tchecoslováquio, e... Mas aí como é que você se vira lá? Com internet, você... Oi. Já fiz isso em recepção já. Pô, que legal. De chegar, de falar, de traduzir, e as pessoas vão entender. Aí depois eu fui aprendendo inglês, e também outra coisa muito legal para vocês também que querem ser nômade, é também viajar em países hispânicos, né, que falam espanhol. Então, mais fácil de entender. Mais fácil, mais acessível. Você com poucas horas de aulas semanais já consegue pegar muitas palavras. Por exemplo, Buenos Aires é uma cidade incrível, tipo assim, bem europeia, baratíssima.
Santiago também é muito legal. Cidade do México também, lá pra cima também é bem legal. A Cidade do México Panamá bem também. Colômbia, acho que Bogotá parece com São Paulo, mas também é legal. Peru também tem muita cultura pra você crescer ali, para encontrar muito sobre os incas. E assim vai. Então acaba que Uruguai também, aqui embaixo aqui tem também Uruguai, que é um pouco mais parado, mas também é uma vida mais tranquila. Então se você consegue... A Espanha também tem muitas cidades incríveis. Não é só Barcelona e Madrid, que são caríssimas. O pessoal só vai nos points. É E igual são Portugal, né? só existe Porto e Lisboa. E é isso, acabou. É. E eu conheço um monte de gente que não mora nessas cidades, adora Portugal e sempre fala dessas pequenas cidades. Muito bom. E é isso, é diversificar, é você dar oportunidade, por exemplo, quando eu quero viajar para algum lugar, Erickson, mas é muito caro passagem aérea. Eu coloco lá na ferramenta de busca a cidade que eu estou e quando eu quero ir embora e falo, me indique qualquer destino. Aí ele vai me ordenar pelas passagens mais baratas. Olha, então, eu já fiz isso muitas vezes. Tava em Cancún, fiquei lá um tempo em Cancún, aí eu pensei, vou ter que ir embora semana que vem. Aí eu fui na busca, ele me sugeriu quais eram os países mais baratos para eu ir. Aí eu comprei uma passagem uma semana antes de Cancún para Guatemala e gastei R$300 e fui. Uau. Aí lá a mesma coisa, de lá para Costa Rica. Depois no final você acaba até conhecendo mais lugares, fazendo um destino maior. No Brasil já rodou? Já todos os estados. Todos? Que da hora. Eu fui do Acre, Roraima, Rio Grande do Sul. Eu tenho muita vontade de rodar o Brasil. Eu só incrível, tenho muita preguiça. Nossa, eu tenho muita preguiça. Mudança é um negócio muito complicado pra mim. Quando eu era mais jovem, eu adorava a mudança. Vai passando os anos, mas, eu vou ficando menos suscetível a gostar de sair de um lugar e ir pra outro. E aí você falou uma coisa das férias, que pra mim qualquer coisa, não é só férias. Eu vou, por exemplo, o RD quando era em Floripa. Eu ia pro RD, ficava ali naqueles dias, trabalhava, ou só tinha um evento, dependendo se eu ia ficar só nos dias dos eventos. E sempre eu queria estar de volta na minha caminha, era minha casa, meu rolê. Mas agora, não era tão assim. Eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais eu falo caseiro. Que nômade é uma fase de vida. Um dia, de fato, eu vou parar, vou estacionar, vou talvez construir família, não sei, um dia eu vou parar. Deixa acontecer, né? Eu comecei em 2019, né? Então temos aí... legal. Eu tenho 4 anos já, né? Geralmente falam que o nômade demora no máximo ali 8 anos, 6 a 8 anos no máximo, né? Então, por isso que eu falo... Como minha profissão me permite trabalhar online, eu sou uma pessoa jovem ainda, acredito eu, meus 29 anos ali. Então, assim, eu tô nesse momento aqui, minha namorada também é nômade, então a gente viaja, mas um dia vamos parar, a gente já tá planejando qual seria o lugar que vamos parar, e a gente vai parar, e como a gente... Quando eu falo parar, não é nunca mais viajar. Eu ainda vou continuar. Tem um canto ali que você vai falar, isso aqui é meu. Vou ficar ali mais meses do que em outros lugares. No ano eu vou viajar e volto. Então, assim, por exemplo, a gente quer parar na Europa, né? Legal. Então, talvez Espanha ou Portugal, mas eu acho que vai ser mais Espanha. E quando eu parar lá na Europa, eu vou continuar viajando. Eu quero muito ir pra Índia, eu quero ir pro Japão, eu quero ir pra países da África. E você só vai fazer viagens talvez mais esporádicas, se acontecer. E vou e volto, né? Vou e volto. Eu sou uma pessoa que me mudo muito, apesar de não gostar de mudança, eu não gosto do trâmite, mas eu gosto dos novos ares. E aí é meio difícil porque eu fico sempre nessa viés, sabe? De tipo, eu quero me mudar, mas não quero passar pelo trâmite da mudança. Mas eu me mudo bastante. Eu e meu marido, a gente se muda o tempo inteiro. Toda hora a gente tá num lugar diferente. E a gente até tem um lugar pra ficar hoje, sabe? A gente tem o nosso apartamento, se a gente quiser voltar e tal. Sim. Mas eu ainda tenho um pouco de apego para essas outras coisas convencionais. Só que a gente se muda o tempo inteiro. Então, no final... O que eu falo todo Airbnb que a gente vai... Eu sou um cigano, assim mesmo. Basicamente, tem quase tudo que a gente precisa. Obviamente que não é perfeito. Tem Airbnb que a panela não é tão boa, que às vezes quer fazer um ovo que cola. Não rola. Aí não tem. Mas assim, não é perfeito. Mas isso aqui mas o básico assim, tem. Imagina o mundo inteiro. Você vai ter, né? O que a gente leva é somente roupas, né? E coisas de higiene pessoal e tal. E no próprio Airbnb ele já é equipado com as coisas básicas, né? Pra gente utilizar. O computador, né? O notebook, é isso. Computador, câmeras e tal. E assim essas coisas todas. Bom, Erickson, de novo, queria te agradecer. A gente falou bastante coisa aqui, acho que ficou bem interessante esse podcast. Acho que eu vou chamar ele de social media, nomandismo e ranços. Boa. Vai ser esse o tema do nosso podcast. De novo, queria te agradecer. Brigadão por ter topado esse papo. E conta como que a gente encontra suas redes sociais, se tiver
algum lançamento, alguma coisa que você esteja fazendo próximo, quiser falar também, fica à vontade. Perfeito. Então, para quem quiser me encontrar, meu Instagram é Erickson Monteiro, ou do Plug, que é @Plugcitários, ou no YouTube, no Instagram, no TikTok, ou qualquer lugar vai ser @Plugcitários ou @Erickson Monteiro. A gente faz bastante eventos presenciais com frequência. O nosso próximo evento vai ser em julho, então vá lá no nosso Instagram, talvez esse podcast foi antes ou depois do evento. Vai no Instagram e veja se ainda vai acontecer esse evento. Se não vai acontecer, olha qual vai ser o próximo e vai ser um prazer te receber para te ajudar a, de fato, acelerar a tua carreira nesse mercado de social media. Foi um prazer imenso. Prazer foi meu. Muito obrigado você que nos ouviu ou nos assistiu. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, saiba que a gente tem vídeos tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? E no YouTube é só você ir lá no @sebastian.baltazar que você vai encontrar esse podcast, ou digita lá, pode isso, Sebastian? Que pode sim, tá bom? Isso você pode fazer. Não esquece de seguir, classificar, colocar que você curtiu, ou não sei onde você está ouvindo isso, pode ter classificações diferentes, pode ser estrelas, pode ser 5 pontinhos, pode ser um like, qualquer coisa ajuda, porque a gente precisa desse tipo de coisa para gerar mais engajamento, tá bom? E se inscreve, segue o podcast, se inscreve no canal, não é só podcast, a gente tem outros conteúdos que a gente faz por aqui, e a gente só tá começando o podcast, está só na sua primeira temporada. Se vocês curtirem isso daqui, a gente com certeza vai ter mais também. Então é isso, até um próximo momento, até o próximo vídeo.